A paz de Deus, irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Beleza pura, meus irmãos? Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos. Os irmãos que acompanham o canal, né, meus amigos, puderam ver que recentemente eu fiz uma live explicando, né, os detalhes do porquê que eu resolvi me afastar da congregação cristã, né, saí de lá, renunciei meu ministério de músico, né, cargo de instrutor. Então, nessa live aqui, né, eu expliquei ou procurei explicar tudo. E o vídeo de hoje, irmãos, é um debate, uma conversa entre dois grandes pastores, pastor João Flávio Martinez, né, apologeta, pastor, e o pastor César Cavalcante, que é professor de hebraico, né, tem um currículo extenso aí também, e outros atributos, e os dois estavam falando, né, do êxodo que está ocorrendo na congregação cristã, por quanto eles são pastores de igrejas diferentes, e ambas as igrejas estão recebendo vários membros oriundos da congregação cristã, e muito do que eles falaram, muito do que foi falado nessa conversa realmente é verdadeiro, né? Então eu resolvi compartilhar com os irmãos aqui, tá? Vou deixar depois na descrição do vídeo o link para vocês acessarem tanto o canal do CACP, que é um canal apologético, bastante conteúdo, tanto com o pastor César Cavalcante, né, da Musical FM, para que os irmãos possam ver essa live, essa conversa na íntegra. Tá bom? Aqui está só o corte que o pastor Flávio Martinez fez, onde ele fala do êxodo do CCB. Os irmãos, se quiserem entender um pouco do que está ocorrendo na CCB, tá bom? E por que muitos têm saído, tá bom? Eu já aproveito para falar para os irmãos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere os demais vídeos. Mais uma vez, perdão por qualquer coisa que eu tenha falado que não agrade a todos no decorrer dos vídeos aqui do canal, mas enfim, né, chega esse vídeo agora e vamos conferir. Bora pro vídeo, Deus abençoe a todos, vai vendo. Deixa eu fazer uma pergunta, já aproveitando a sua participação aqui. Eu acho que nós temos visões diferentes sobre esse movimento, que eu vou falar agora. Nessas pessoas que estão chegando lá na sua igreja, você está percebendo que a CCB está sofrendo uma... Eu não sei como é que eu vou falar, mas... Um esvaziamento. Isso, muita gente saindo e procurando outras igrejas. Desse pessoal, alguém procurou vocês lá? Porque eu tô falando porque na nossa igreja de Campinas, onde eu sou pastor, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, eu acho que nós já recebemos mais de 10 famílias. Então, nós estamos também recebendo bastante pessoas. Eu ajo com muita prudência, porque eu entendo que a congregação cristã no Brasil é uma seita, mas não é uma seita de perdição. Tem pessoas lá dentro que são salvas. Tem seitas e seitas. Isso, exatamente. Você tem que fazer essa... O pessoal reclama comigo porque eu divido as heresias também em 2 grupos, em heresias que são de perdição, em heresias que podem te levar à perdição, mas que não atrapalham a salvação. Você tá entendendo? Então, algumas pessoas preferem usar a terminologia apenas erros teológicos. Eu divido em 2 grupos. Heresias de perdição e heresias que não são de perdição. A congregação cristã no Brasil, então, eu acredito que é salvos lá dentro. Então, eles chegam lá, nós conversamos com o pessoal, fazemos a entrevista, e depois do discipulado, eles decidem se querem só se membrar na igreja ou se querem se batizar, porque se o batismo foi emocional, não foi teológico, não foi consciente, então foi só um banho. Entendi. Inclusive lá em Mateus 28:19, Jesus manda fazer discípulo para depois batizar o discípulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas indo para a pergunta, você acha que você tá vendo que está acontecendo um êxodo dentro do movimento da CCB? Tá acontecendo um êxodo, agora vai tudo depender do Brás aqui em São Paulo, porque se o Brás dá uma de Papa Leão X, o Martinho vai ter vários Martinhos. Traduza pra quem não sabe história, você que é professor de história, né, irmão? O que aconteceu? Quando houve a reforma, o Lutero não queria fazer reforma. Tanto que as 95 teses não é um documento protestante, ela é um documento de um católico para a Igreja Católica. Se o Papa, na hora lá, chamasse o Lutero... Não há um desligamento, né? Isso. Chamasse o Lutero para conversar, ele teria retardado, talvez, o movimento protestante, que seria inevitável. Mas ele retardaria. Mas o Papa recrudesceu, o Imperador Carlos piorou. Então, o que aconteceu? Apareceu o Lutero com toda a força, o luteranismo deu um tombo violento no catolicismo ocidental. O que está acontecendo hoje na congregação? A velharada, com todo respeito, por favor, não é pejorativo, mas a turma da velha guarda aqui da CCB, do Brás, eles estão recrudescendo. O que a gente observa é que eles não admitem os erros. Então você pega pontos de doutrina deles, que nem o Josafá Agra, que é o meu amigo, um ex-CCBano, tem um canal muito relevante no YouTube, ele tem documentos da década de 60 falando uma coisa, dizendo que é o Espírito Santo que inspirou, e documentos atuais falando o contrário, antagônico àquilo. Então veja... Mas isso é bom, né? Na minha opinião, porque agora parece que eles estão reconhecendo algumas coisas que não reconheciam antes. Mas quem aqui está
tá reconhecendo que lá tá errado, tem que falar que houve o erro. Alguém não foi inspirado de fato pelo Espírito Santo. O problema... Mas aí é esperar demais, né? Então, mas aí que tá, as pessoas, elas, antigamente, como não tinha internet, as pessoas não tinham acesso aos documentos, aos pontos de doutrina. Hoje as pessoas têm. Então o cara pega 2 documentos, pastor César. Um falando assim, olha, a salvação está apenas na congregação cristã do Brasil, que é a graça. Outro documento, a salvação não está na congregação cristã do Brasil, que não é a graça. A graça é o que Jesus fez. Aí você fala, qual que tá errado? Não, os 2 estão certos. Não é possível, são excludentes. Uma coisa ou outra está errada. Mas o fato de que um documento corrige o outro, eu acho que pra mim já é uma melhoria. Não, já é um reconhecimento, né? Eu acho que já é um reconhecimento. Porque... O problema é que as pessoas que estão saindo de lá, elas dizem que esses documentos é para inglês ver. Na prática, a congregação não arreda o pé dos seus erros. Então, o que acontece? Às vezes a liderança aqui no Brás faz um jogo de cena, só que não chega na plebe, não chega na multidão. Então, o grande problema é que não está chegando na base da pirâmide. Então, nós temos um problema na congregação cristã no Brasil hoje, que existem 2 congregações. A congregação que está para a mídia ver, né, para trazer pessoas e dizerem, olha, nós não somos tão radicais assim, e a congregação de fato. É igual o adventismo no 7º dia. Existe o adventismo do Rodrigo Silva, que é para inglês ver, e o adventismo de verdade, que é quando o cara entra lá e cai na arapuca do adventismo do 7º dia. Então o que está acontecendo é exatamente isso. A única desvantagem da congregação é que eles não têm uma mídia boa igual tem o adventismo do 7º dia. Eles não têm televisão, não têm rádio. Então eles estão tentando fazer a mesma artimanha. É o famoso... Como é que chama? Esqueci o nome do pensador, mas é uma filosofia maquiavélica, é Maquiavel, lembrei. É uma coisa maquiavélica, porque eles estão fazendo uma propaganda, é tipo, politicamente falando, é tipo o PT, né? O PT combatendo a corrupção, mas quando de fato está corrompendo ali. Então é isso aí que está acontecendo na congregação. Nós não temos, de fato, uma mudança na base da pirâmide, e por isso o êxodo continua. Quando que o êxodo pode ser estancado? Se essa base da pirâmide realmente for afetada e realmente for instruída. Bom, então temos aqui essa realidade, né, desse êxodo. Tem gente aqui no chat, parece ser da CCB, imagino, que é o Valmir. Deixa eu achar aqui, Valmir. Vamos lá, deixa eu achar o que ele disse aqui agora há pouco. Só na Igreja do Brás se batizaram mais de 4.900 pessoas esse ano. Deixa eu ver, tem Nós mais não falas estamos... dele aqui. Como é que ele chama, Valmir? Valmir, ele está dizendo errado. Tópicos de ensinamentos podem ser anacrônicos, pois eles são feitos de acordo com o contexto social e cultural de cada época. Você vê, o Valmir aí tá usando de sofisma, tá mentindo, é feio isso aí. Valmir, presta atenção no que eu vou te falar. Em primeiro lugar, uma coisa vamos pensar aí, uma igreja evangélica, a Igreja Batista corrigiu o seu credo em vários momentos. Não tem problema em corrigir o credo. Só que quando o primeiro credo foi feito, a pessoa falou que foi o Espírito Santo que deu aquele credo, como é que corrige aqui sem falar que é rolar? Então o problema da congregação não é corrigir os seus erros. Isso é virtude. O problema é que não admitem os erros do passado. Ou mesmo fazem uma meia-culpa. Tipo, a geração passada talvez interpretou errado aquilo que Deus estava falando. Alguma coisa eles desse tipo. Eles corrigem sem dar o braço torcido. Poderia fazer uma meia-culpa. Como faz essa testemunha de Jeová? Só que eles não estão fazendo isso. Estão tratorando as pessoas, né? Que sempre aprenderam. Tem gente que está na congregação cristã no Brasil há 50 anos, 80 anos. Então estão tratorando essas pessoas e elas sabem que isso não é verdade. Outra coisa, Valmir, você falou que batizou 4.000, batizou isso, batizou aquilo. Em primeiro lugar, o batismo da congregação cristã no Brasil, em si, o batismo é uma fraude, porque eles preparam um ambiente ali emocional e vai jogando as pessoas na água sem fazer o discipulado. Elas não são discipuladas. Eu sei, porque eu tenho a turma comigo lá, já recebi 4 famílias, devo receber mais algumas. Então, o que acontece? Eles não discipulam as pessoas. É aquele batismo na emoção. Até eu fiz o meu penúltimo batismo, que foi de 6 pessoas. O irmão da congregação que tá lá comigo agora, que já é nosso membro, ele falou assim pra mim, pastor João Flávio, naquele ambiente que tinha um monte de visitantes ali, parentes das pessoas que estavam se batizando, se o senhor fizesse um apelo para batismo, você batizava mais 10. No lugar de batizar 6, você batizava 16. Então a congregação cristã no Brasil é mestre nessa arte do engodo. Então, mas agora, peraí, deixa eu aprofundar aqui e vou levantar uma questão. Lá. Eu quero falar da porta dos fundos. Tá, vou levantar uma questão. Na Bíblia, nós não temos uma referência de que entre a conversão e o batismo precisa haver um espaço de tempo muito longo. Não, o tempo não, mas o discipulado sim. Todas as pessoas, não, nem discipulado. Todas as pessoas que se batizaram na Bíblia se batizaram basicamente no dia que se converteram. Ouviram a pregação. Vai no eu tô construindo aqui, fica tranquilo. Eles ouviram a pregação e se converteram. Que eu me lembre, a pessoa que mais demorou para ser batizada entre a conversão e o batismo é Paulo, porque ele ficou doente 3 dias. Então há um hiato de 3 dias entre Jesus aparecer para ele se converter e ele se batizar. Então eu não sei se essa ideia, eu entendo. A ideia do discipulado é interessante, a gente faz também e tal. Mas, não sei, eu acho que... Posso responder? Pode, só tô terminando a pergunta. Eu acho que a CCB, esse quesito da CCB, de que a pessoa pode ouvir o evangelho e se batizar,
Eu não acho que isso aí é um Se grande eles problema. discipulassem depois, pelo menos, eles não Isso, fazem, né? exatamente, Eu é. entendi o seu ponto de vista. Agora, vamos... Infelizmente, depois não fazem mesmo. Isso. Então vamos por parte. Então eu acho que a sua premissa está errada, eu vou explicar por quê, sem desrespeitar o irmão, entendi. Primeiro deixa eu falar das portas dos fundos da CCB. O problema não é quantos você batiza, o problema é quantos você perde pela porta do fundo. Porque a Universal batiza centenas de pessoas todos os dias. Não quer dizer que ela está crescendo, ela está estagnada já faz tempo. Inclusive, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela rebatiza. Vamos supor, você batizou o carro, você bateu o carro essa semana, então você participa do culto da troca de anjo e depois faz o rebatismo de fortalecimento. Igual o Adventista. É mais ou menos aquilo, tá certo? Então, o que está entrando pela porta da frente não é o problema é o que está saindo pela porta dos fundos. Quanto à sua premissa, quando você vai para o livro de Atos e você começa a observar os primeiros cristãos ali serem batizados, 90% deles eram judeus. Então, Não, eram 100%. Então Os pronto. primeiros- Eu tô tentando ser. Eu tô o primeiro pensando pagão- em Cornélio no Atos 10. Não, o primeiro pagão é o Cornélio. Então, Até Cornélio é por 100%. Por isso que eu falei 90%, para contar o judeu Cornélio. mesmo, é isso mesmo. Então, o que acontece? Quando o Filipe, por exemplo, chega ao eunuco, ele estava lendo Isaías 53. Ele já estava com aquele negócio na cabeça. Aí ele explica a graça de Deus. Mas ele não sabe nada do Isso. cristianismo. Ali Zero. Então, mas ali ele explica e ele é entendido através do conhecimento do Filipe e com o conhecimento teológico que ele já tinha sobre Deus, então ele é batizado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqueles 3.000 que Pedro batizou também, todos os demais batizados no livro de Atos, eles eram pessoas da dispensação da lei. De outra religião, Conheciam, judaísmo. mas conheciam a Torá, conheciam a Bíblia do Velho Testamento. Então, o discipulado era muito mais fácil, eram alfabetizados, eram pessoas fáceis de discipular. Então, essa é a primeira nota. A segunda nota é que nós temos que observar o que Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos. Aqui o discípulo já está pré-estabelecido que você tem que discipular. Aí ele continua, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Então veja que é repetido o ensinamento 2 vezes. No verso 19, fazei discípulo. No verso 20, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho ensinado, ordenado. Então veja, o discipulado, eu entendi o seu posicionamento, até seria mitigado o problema se batizou o cara na emoção, o que eu acho errado. Porque a emoção não é fé. A pessoa tem que ser orientada para ela entender o que ela está fazendo. Então, vamos supor, batizou na emoção e ainda deu um bom discipulado depois, positivo, mitigou o problema. Mas não é isso que acontece na CCB. Você tem pessoas que estão lá há 30, 40 anos, e eu peguei pessoas assim, que não sabem o que é graça. Ah, não, isso é verdade. Então, veja só. É assustador. O que eu tô dizendo aqui, batizar uma pessoa rápido não é um grande problema. Agora, a falta de discipulado, é realmente deficiente. Então, o que acontece? A porta dos fundos está aberta, eles estão passando por isso, e eu quero que o espectador entenda o seguinte, eu não tenho raiva da congregação. Eu tô tendo pena da congregação, porque o que está acontecendo lá é lamentável. A gente gostaria que a congregação se corrigisse, melhorasse e se tornasse uma boa igreja evangélica. É o que a gente deseja. A gente não quer pegar esses 8 milhões, né, de pessoas e jogar fora. Não, tanto é verdade isso que eu estou falando, pastor César, que as pessoas que vêm de lá, elas fazem o discipulado e eu pergunto, o que você acha do teu batismo? Não, pastor, eu entendi realmente o que aconteceu comigo. E eu recebo eles como membros, sem rebatizar. Eles não fazem isso com a gente lá. Eles não fazem. Não. Bom, quando a gente trata um assunto aqui, geralmente gera uma discussão e lá no chat o pessoal fica discutindo e tal. E como eu dei voz aqui ao Valmir logo no começo, né? Eu falei, o Valmir disse assim, sobre a CCB, o Valmir tá colocando aqui, ó. 85ª Assembleia de 2020, resumo de ensinamentos, São Paulo, de 7 a 11 de abril de 2020, não sei o que lá. E aí ele coloca aqui, há irmãos, isso é o resumo da Assembleia de 2022, há irmãos, membros de igrejas evangélicas que vivenciam a graça assim como nós e creem em nosso Senhor Jesus. Bom, isso aí é o que a CCB coloca nesse tópico de doutrina De 2022. de 2022. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus por isso, porque antes não tinha essa consideração. Em segundo lugar, infelizmente, eu tenho que concordar com o que o pastor João Flávio disse. Eu digo infelizmente porque eu imagino que ele também gostaria que fosse diferente. Também. Entende? Então, eu tenho que concordar com o que ele disse, que isso aí é pro forma. Isso é para inglês ver, tá certo? Não é a realidade. Se você, Valmir, se parece que você é da CCB, pelo que eu vi aqui, você fez teologia, inclusive na FTB, então é alguém que gosta de estudar. Então, se quiser tirar a prova dos 9, como é que tira a prova dos 9 disso? É simples. Se eu me tornar membro da CCB, eu posso desenvolver algum ministério lá sem me batizar novamente? A resposta é não. Então, se a CCB reconhece ou não reconhece outros irmãos como irmãos, não é somente esse tópico de doutrina, o que eu reconheço que é um avanço, mas na prática não é assim. Isso que você está mostrando chama teoria. Então, na teoria, ele reconhece que o João Flávio é servo de Deus. Amém. Só que se o João Flávio falar assim, puxa, Deus está me chamando para a congregação cristã, quero congregar lá, e eu sou músico, eu quero tocar. Você não pode ser músico, você não pode ser diácono, você não pode ser ancião, você não pode ser... enfim, você não pode desenvolver nenhum tipo de ministério na igreja local, a menos que você se batize. Ou seja, se eu tenho que batizar você para que você desenvolva alguma função na igreja, porque eu não te reconheço como irmão.
Porque o batismo é o rito de iniciação dentro da fé. Então, uma coisa é o que eles falam e outra coisa é o que eles fazem, tá certo? Se eles disserem a partir de agora que, além de reconhecer que outras denominações existem servos de Deus e recebê-los como servos de Deus, aí a coisa muda de figura. Mas, infelizmente, até o dia de hoje, eles falam isso. Mas, na prática, desses 4.900 que você falou que batizou esse ano, quantos deles já eram batizados? Pois é. Quantos deles já serviam a Deus? E tiveram de se enquadrar por conta de doutrina de homens, entende? Então é essa questão aí, que uma coisa é o que vocês falam, outra coisa é o que vocês fazem. João. Só lembrando, em 2022, um ancião da CCB, meu amigo, pregou na nossa igreja. E foi uma bênção. Um ancião da congregação cristã no Brasil pregou na minha igreja. E eu que sou intolerante. Mas depois sobrou pra ele ou não? Sobrou, hoje ele não conseguiu ficar mais lá, mas ele era ancião da congregação em atividade. Pregou na minha igreja. Agora o mesmo não acontece, de jeito nenhum. Agora, recentemente, o que eu recebi os irmãos, uma família que era da CCB, o pai desse irmão é da CCB. Ele toca pistão, uma gracinha, ele maravilhoso. Se você estiver me ouvindo, um abraço pra ele. Amo esse irmão. Inclusive fez o gasofilácio pra igreja, ele mexe com madeira. Esse irmão é trompetista. Ele foi tocar trompete no dia do recebimento. Foi um dos filhos que se rebatizar e o outro filho foi recebido como membro. Os 2 filhos dele. Ele foi tocar, ele tocou lá no púlpito, lá sentou com o Ministério de Louvor, lá e tocou trompete, e saiu com a gente, tocou. E ele membro da congregação que está no Brasil. Então, dizer que nós é que temos o preconceito não é factual. Nós sempre amamos os irmãos da congregação cristã. Tá aqui o Thiago Gomes, falou, pastor César, sou da CCB e é exatamente assim. Então, uma coisa que fala, outra coisa que vive. Então, hoje os irmãos puderam ver aí, né, a conversa do pastor César Cavalcante com o pastor Flávio Martinez, né, muito do que eles falaram, que eu falei no começo do vídeo, concordo plenamente. Uma coisa é o que está nas circulares, né, no que está nos tópicos de ensinamento, outra coisa é o que é dito entre a Irmandade. Eu saí de lá, né, saí do meio CCB, mas não quer dizer que eu deixei de amar a Irmandade, deixei de amar os meus irmãos da congregação. Oro a Deus, peço muito a Deus para que o Senhor dê entendimento para a Irmandade, busque realmente dentro das Escrituras o conhecimento, né? Alguém fala assim, mas aqueles que são analfabetos, não sei o quê, né? Por isso que o ministério, quem está à frente, tem que ter conhecimento, por causa desses irmãos, né, que são analfabetos, que muitas das vezes não sabem ler. A gente sabe que hoje em dia já tem diminuído muito, né, mas ainda tem vários irmãos nessas condições. Então é por isso que quem está à frente do ministério, ele tem que entender das Escrituras, né? Não estou falando que todo mundo tem que ser um teólogo, que todo mundo tem que ser expert, né? Falar hebraico, grego, não é isso. Mas pelo menos as doutrinas básicas, né? Como o próprio pastor João Flávio falou, a Irmandade não sabe o que é graça, irmãos. Não sabe o que é obra de Deus. A Irmandade não sabe, né, essas coisas. Acredito que a graça de Deus, a obra de Deus, o único caminho, que o caminho da salvação é a instituição CCB. Isso é errado, isso é heresia. Não dá para concordar com isso, não, né? As Escrituras nos ensinam que não é isso. Nunca vai ser isso, e nunca foi isso, né? Então, ensinam também na denominação ensinado que salvação por obras, né? Nas circulares está lá que a salvação é pela fé, mas o que é passado nos púlpitos ainda, eu vejo e vi muitos, né? Ser falado que a salvação é pela graça, pelas obras, não é pela graça. E isso me entristece demais, né? E oro muito a Deus para que a Irmandade desperte disso, principalmente os ministérios, né? Quem está à frente, para deixar de ensinar esse tipo de heresia, né? Esse tipo de barbaridade que para mim é inaceitável, né? Retirando atributos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo e transferido para instituição, tá bom, irmãos? Então tá aí, mais um vídeo do canal, né? Quero voltar aí logo abordar alguns assuntos relacionados à música, alguns trabalhos que eu queria ter feito enquanto estava dentro da instituição, e acho que eu vou fazer para quem me pediu, né? Em consideração a esses irmãos que me pediram. E eu já termino rogando de vós que ore a Deus por mim, pela minha família, para que tudo o Senhor nos guarde, tá bom, irmãos? E é isso aí, se vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives, nos próximos vídeos shorts, beleza, meus irmãos? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, se assim você sentir. Deus abençoe a todos. Vai vendo!